Bom dia a todos. Então, eu vou iniciar brevemente a nossa reunião de hoje do, do CMT. É uma satisfação muito grande dar continuidade a esse projeto que está começando aí com um sucesso incrível em termos de procura, no que diz respeito aos temas que a gente tem selecionado e, principalmente, a notoriedade das debatedoras, das palestrantes que têm contribuído com seus conhecimentos e para o debate de temas tão importantes. Nós temos hoje como convidadas aqui para esse debate a Flávia, a Ana Altumi, a Vanessa, a Ana Lúcia, a Helena, a Carol Monguilô, que é coordenadora, mas também vai contribuir, porque entende muito do tema. Temos presente aqui a Dani, dando uma força, como sempre deu, iluminando aqui a tela, com esses cabelos loiros maravilhosos. Ó, chegou de viagem, nem parece, parece que saiu da tela do cinema, né? Muito linda, maravilhosa e muito competente aí, tem participado de discussões, inclusive da reforma tributária. Então, então eu saúdo a todas aqui presentes, desejo que seja um ótimo evento, muito proveitoso. Para nós é uma satisfação estar dando seguimento a esse projeto. Com isso, eu passo a palavra à Ana Carolina, que é realmente a grande idealizadora desse projeto, que tem dado toda a sua energia aí para que tudo corra bem e que, de fato, seja proveitoso e que merece todas as honras. Ana, a palavra é sua. Obrigada, Betina. Olha, as honras, na verdade, quem merece todas as honras são vocês, Betina, nossa presidente, nossas debatedoras e todas as integrantes do Sente. Esse aqui é o segundo encontro do Sente e o Sente começou com um imenso sucesso. No primeiro encontro, como vocês bem sabem, a gente falou de reforma tributária. No encontro de hoje, a gente vai falar sobre tributação internacional. Especificamente, nós vamos falar sobre o adicional da contribuição social sobre o lucro líquido, que foi implementada no Brasil, já foi implementada no Brasil dentro do contexto do Pillar 2. Antes de eu passar a palavra para as nossas debatedoras e para começarmos já a aprender com elas, eu queria só registrar, pessoal, que essa reunião ela está sendo gravada. Então, vocês, quando vocês se inscreveram no Zoom, vocês já autorizaram a sessão de imagem de vocês, da participação de vocês. Queria registrar que todos que estão aqui, então, autorizaram a utilização das suas imagens para eventuais divulgações e publicações posteriores. E quem não quiser aparecer, nós pediríamos, por gentileza, então, que mantivessem os vídeos fechados. As opiniões aqui de todos que estão presentes são opiniões próprias, não necessariamente são opiniões da ABDF. Fazendo um jabá aqui, né, Dani? É importante fazermos o nosso jabá. A ABDF está com 2 cursos muito bacanas agora, já abertos para inscrição. Vocês já podem se inscrever e os cursos vão começar muito em breve. É o curso da tributação das novas tecnologias, de planejamento patrimonial, que começa essa semana. São 2 cursos incríveis, se inscrevam. E em breve nós divulgaremos detalhes sobre o nosso curso de reforma tributária, que será igualmente imperdível. Quem sabe no semestre que vem, pessoal, a gente não tem um curso sobre Pillar 2, hein? Isso aí está no nosso pipeline, é importante que façamos. A BDF sempre muito presente em todos os temas de tributação doméstica e de tributação internacional também. Sem mais delongas, eu queria apresentar a nossa primeira debatedora, a queridíssima
amiga brilhante Flávia Cavalcante, ela é doutora pela USP, ela tem LLM pela Universidade de Nova York, ela é diretora da BDF, co-chair da WIN, e ela é sócia do Taiwil e Checker Advogados. Depois eu vou falando um tiquinho de cada uma delas. A Flavinha, ela vai nos dar um panorama geral do Pillar 2. Agora, acho que a gente vai começar, né, Flavinha, falando sobre o Pillar 2 de uma perspectiva internacional, para depois nós entrarmos na nossa versão tropicalizada, nem tão tropicalizada, na verdade, bastante alinhada ao Pillar 2, na versão brasileira do Pillar 2, do adicional da CSL. Então, passo a palavra para você, Flávia, bola contigo. Gente, bom dia a todas. Primeiramente, um prazer estar aqui com todas vocês. Tenho essa tarefa aqui de tentar fazer um breve resumo e contextualização, né, do Pillar 2, em 10 minutinhos é o que eu vou me propor aqui. Vou só pedir licença para vocês para dividir minha tela. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui para facilitar e todos poderem acompanhar. Vocês conseguem ver bem? Perfeito. Sim. Então, nesse primeiro slide, tem só algumas considerações mais a título de background, ou seja, como vocês devem saber, todas essas discussões envolvendo o Flight of Capital não são novas, mas obviamente a gente teve, né, um engajamento muito maior nos últimos anos, sobretudo por conta da mudança do modelo de negócios, desenvolvimento tecnológico, a globalização, que de fato facilitaram a estruturação das multinacionais em busca de ambientes fiscais mais favoráveis. E todas essas discussões e problemáticas se acirraram sobremaneira após a crise, né, de 2008. A gente teve, de fato, uma crise de confiança muito grande por parte dos contribuintes na capacidade dos governos de direcionar adequadamente as suas políticas fiscais e que, de alguma forma, deflagrou aí o pedido, né, do G20 para a OCDE, que deu origem, então, ao plano de ações, ao projeto BEPS, ainda lá em 2013, né, o que a gente chama aí do BEPS 1.0, que realmente avançou a passos largos, numa velocidade muito grande. Já em 2015, a gente teve a entrega aí, né, dessas 15 ações em seus 13 relatórios, mas se verificou naquele momento que, de fato, ainda havia muitos outros desafios a serem enfrentados, ou seja, o pacote BEPS, sem dúvida, teve perspectivas e projeções, repercussões relevantes, né, no contexto do direito tributário internacional, mas verificou-se que ainda havia outros desafios que precisavam ser enfrentados, e com isso a gente teve talvez uma segunda fase aí do projeto BEPS, com a constituição do Inclusive Framework, que hoje em dia conta aí com mais de 140 jurisdições, e que se propôs, então, a desenvolver uma solução internacional que acabou sendo estruturada em torno dos dois famosos pilares, né? O Pilar 1, que basicamente propõe uma reestruturação dos elementos que informam aí as noções de nexus e profit allocation em favor da jurisdição de mercado, e o Pilar 2, que é o que a gente vai se deter um pouquinho mais aqui na nossa apresentação, que envolve a combinação de regras domésticas e convencionais para buscar elevar o patamar, né, de tributação a um mínimo que ficou estabelecido aí de 15% por jurisdição. Tá? Então, de uma forma muito resumida, é esse talvez o contexto aí que a gente tenha, tentando fazer um pouquinho dessa digressão histórica. Eu resolvi puxar duas características aqui básicas, né, do Pilar 2, que eu acho interessante comentar com vocês e que, de alguma maneira, acho que dialogam um pouco com alguns dos debates que a gente vai ter na sequência e que eu acho importante estressar no âmbito dessa abordagem proposta pelo Pilar 2. O primeiro deles é que o Pilar 2 ele tem status de Common Approach. Isso significa que nenhum dos países que é membro do Inclusive Framework é obrigado a adotar o Pilar 2, mas se assim decidir fazê-lo, deve seguir, né, todas as regras e todas as regras modelos, as medidas administrativas propostas pelo OCDE, pelo Inclusive Framework. E caso ele resolva não adotar, ele precisa aceitar a implementação pelas outras jurisdições. Então, é esse o status que a gente tem do Pilar 2. Ele tem o status de Common Approach, então não é uma obrigação, não é uma obrigação por parte dos países membros em adotar. Mas aí a gente tem a segunda característica, e essa sim eu queria, né, destacar de forma ainda mais significativa, que é o que eu estou me referindo aqui para utilizar uma expressão
né, muito adotada pela Ruth Mason, é que o Pilar 2 tem essa característica de utilizar de um chamado fail-safe mechanism, tá? Que está presente em outras regras, né, de tributação internacional, mas eu acho que nunca de uma forma tão engenhosa como a gente vê acontecendo no Pilar 2. E o que que isso significa? Significa basicamente que o tratamento fiscal aplicado numa jurisdição fica condicionado ao tratamento, né, que vai ser adotado por outra jurisdição, de modo que você tem quase que uma aplicação automática. Se uma jurisdição não tributar, a outra supre aquela lacuna para exercer a sua tributação. Então, isso é muito relevante no âmbito do Pilar 2, porque, muito embora a gente não tenha aquela adoção obrigatória, como eu mencionei, pelo status de Common Approach, o fato de algumas jurisdições começarem a adotar faz com que as outras, de alguma forma, se sintam quase impelidas e incentivadas a adotar. E, conforme a gente vai ver aqui, esse foi um discurso muito utilizado nas discussões, né, que envolveram a adoção pelo Brasil. Ou seja, a gente não tem obrigação de adotar, mas se assim a gente não fizer, outra jurisdição, de alguma maneira, vai estar capturando aquilo que o Brasil deixar de tributar. Tá? E é assim que a gente tem visto acontecer em várias jurisdições. Passando aqui também de forma muito resumida, né, pelos principais mecanismos que compõem o Pillar 2, a gente tem uma verdadeira sopa de letrinhas, né? No início a gente fica, nossa, todos esses acrônimos, mas depois a gente vai se acostumando. Então, nós temos, né, diversas regras, algumas, como eu disse, em âmbito convencional, como é o caso da Subject to Tax Rule e da Switchover Rule, mas eu queria talvez focar aqui nessa introdução nos três principais mecanismos, que são regras domésticas de top-up tax, que é o Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, que é o QDMTT, a Income Inclusion Rule, né, que é o IRR, e o Under Tax Profit Rule. São essas três aqui no meio que eu gostaria, talvez, de aproveitar mais alguns minutinhos dessa exposição inicial para apresentar para vocês, tá? Então, falando brevemente sobre esses três principais mecanismos de top-up tax, a gente tem o primeiro aqui, o QDMTT, né, que eu estou definindo aqui também de uma forma bastante resumida, como uma regra de tributação complementar mínima, então, o que eu estou me colocando aqui como top-up tax, que é prevista pela legislação doméstica de um Estado, que são direcionadas a entidades subtributadas, integrantes de grupos multinacionais, que a gente tem mais uma sopinha de letrinhas aqui, a gente acaba chamando de LTCEs, né, Low Tax Constituent Entities, localizadas na respectiva jurisdição. Então, no QDMTT, a gente tem uma regra doméstica em que aquele Estado pretende tributar, né, entidades localizadas na sua própria jurisdição. Então, de alguma maneira, o QDMTT dá essa possibilidade para que o Estado onde está localizada essas LTCEs tenha essa possibilidade de exercer de forma primária a sua tributação em relação aos resultados, né, gerados naquela localidade. Depois a gente tem a Income Inclusion Rule, que é uma regra de top-up tax que vai incidir sobre a parcela locável à entidade investidora relativamente a LTCEs localizadas em outras jurisdições. Normalmente, né, a gente vai adotar uma sistemática que a gente chama de top-down approach, então, de forma geral, essa tributação vai ser imposta pela última investidora, que a gente chama mais um acrônimo aqui, de Ultimate Parent Entity, a última, né, a gente chama de UPE, ou por alguma investidora intermediária, que a gente chama IPEs, mas tem uma série de outras exceções que também a gente pode ter que eventualmente atentar. Mas a regra é essa. E aqui a gente está falando também de uma regra doméstica, mas que busca atingir os resultados, né, considerados subtributados de outras jurisdições. E por fim, a gente tem, eu acho que aqui a mais debatida mecanismo de top-up tax com o TPR, que é o Under Tax Profit Rule, como eu mencionei. E no TPR, basicamente, você admite que uma jurisdição em que está localizada uma entidade constituinte do grupo possa tributar os resultados subtributados, né, de outras entidades constituintes em qualquer jurisdição. Então, na verdade, no TPR, você pode ter, de fato, a situação em que diversas jurisdições vão estar, né, pretendendo capturar aqueles resultados subtributados. Não precisa haver essa relação de investimento direto e indireto. A gente pode estar falando, né, de estruturas bem complexas de grupos, de entidades irmãs. Não existe essa necessidade de você ter
uma participação naquela entidade subtributada para atrair aquela tributação. E você tem uma allocation key específica para que, caso, né, diversas entidades constituintes possam pretender exercer a tributação sobre esses resultados subtributados de outras jurisdições, aquele top-up tax possa ser distribuído entre esses diversos países. E esse allocation key, ele basicamente utiliza, né, como parâmetro alguns índices que eles consideram como sendo de substância, que é basicamente número de empregados e valor de ativos tangíveis. E aqui eu tenho um exemplo bem simplificado, só para vocês entenderem como essas regras funcionam. Como eu disse, eles têm esse mecanismo de fail-safe, que faz com que, se uma regra não se aplicar, a outra vai se aplicar para, de alguma forma, suprir as lacunas e, com isso, fazer com que a gente atinja o objetivo de ter esse patamar mínimo de tributação de 15%. Então, aqui no meu exemplo de um grupo bastante simplificado, a gente tem uma entidade que eu chamei aqui de EICO, que é considerada, né, como a UPE do grupo, localizada no estado A, e ela tem duas subsidiárias integrais, que é a empresa B e a empresa C. Aqui a gente tem também, né, um cálculo muito simples para se chegar à alíquota efetiva, que é baseado, né, todo um regramento próprio, aí estabelecidos pelas regras Globe, e conforme vocês podem ver, a alíquota efetiva do país A é de 25%, então a gente não está falando de uma entidade subtributada, a gente não está falando de uma LTCE, a do país B é de 20%, mas a do país C, eu cheguei a uma alíquota efetiva aqui de 10%. Então isso significa que a gente tem um top-up aí de 5%, que no meu exemplo aqui é de R$500 mil para ser capturado em algum lugar do mundo, né? Que é o que propõe as regras Globe. Então, a primeira regra que a gente tem que verificar, eventualmente, a aplicação é a regra do QDMTT. Então, caso o país C adote um QDMTT, ele vai poder, eventualmente, fazer incidir e tributar esses 5%, esse top-up tax adicional. Mas caso isso não seja capturado pelo país C, por exemplo, caso o país C não tenha um QDMTT, o país A, como sendo, né, a UPE, pode aplicar a sua Income Inclusion Rule. Então, esses 5%, esse R$500 mil, pode vir a ser tributado aqui no país A. E, por fim, se o país C e nem o país A conseguirem capturar, a gente ainda tem a possibilidade de aplicação do TPR pelo país B. Então, caso o país B venha aplicar essa regra, esse R$500 mil acaba sendo capturado aqui. Então, é essa basicamente a dinâmica que a gente tem, essas diferentes regras que compõem esse mecanismo para fazer que, de alguma maneira, o resultado subtributado acabe sendo capturado por algumas jurisdições dentro desses diferentes modelos de regra. Aqui eu vou passar, não vai dar tempo para detalhar, mas só para explicar para vocês que a gente tem um mecanismo bem complexo, né, para se chegar ao que é esse top-up tax, para se entender qual é a entidade que vai tributar. Então, eu tentei de uma forma, de novo, muito resumida, colocar em 7 passos aqui o que a gente precisa fazer para, de fato, chegar a esse valor. Então, primeiro a gente tem que verificar o escopo subjetivo, ou seja, se o grupo multinacional se sujeita às regras Globe com base no Revenue Test. Então, isso é importante destacar, não é qualquer grupo multinacional que vai estar sujeito às regras Globe, você tem que aplicar esse Revenue Test, então são apenas grandes grupos. Você precisa identificar as entidades constituintes ou aquelas entidades que vão ser consideradas como participantes do grupo. É importante destacar aqui que o conceito de entidades é muito grande, é muito amplo, então não está se referindo apenas, por exemplo, a pessoas jurídicas constituídas dessa maneira, então você pode estar capturando aí no conceito de entidade também estabelecimentos permanentes, por exemplo. Depois você precisa determinar a Globe Income, então o ponto de partida aqui são sempre as demonstrações financeiras consolidadas, isso para efeitos da regra Globe, de maneira geral, tá? Antes da eliminação dos itens intragrupo, e você tem que implementar um número enorme, né, de ajustes para, de alguma maneira, conciliar as diferenças book to tax, mas são apenas aqueles ajustes expressamente previstos pelas regras, e aqui na determinação das regras Globe, basicamente a gente tenta equacionar questões de diferenças de caráter permanente. Depois a gente tem o passo para determinar o cover tax, que a gente também parte das demonstrações financeiras, a gente considera a despesa fiscal corrente, reconhecida contabilmente, e aqui também você tem uma série de ajustes para fazer, basicamente para direcionar diferenças de caráter temporário.
Na sequência, a gente precisa determinar a ETR, que é o Effective Tax Rate, então a alíquota efetiva de cada jurisdição. E aqui eu queria chamar a atenção, porque eu tenho visto muitas dúvidas em relação a isso, porque de fato, aqui no primeiro momento, a gente parte da análise de cada entidade. Você verifica a Global Income e o Cover Tax de cada entidade. Mas, como eu mencionei aqui, talvez no início da apresentação, a preocupação da Globe é capturar e estabelecer um patamar mínimo de 15% por jurisdição. Então, nesse momento do ETR, a gente considera, né, todos os tributos abrangidos ajustados, ou seja, considerando todas as entidades constituintes localizadas naquela jurisdição, e divide pelo lucro líquido Globe, que vai ser toda aquela Globe Income ou Globe Loss que você considera, né, de novo, todas as entidades daquela jurisdição de forma agregada, tá? Então, isso é bem relevante. O ETR, ele é determinado em função da jurisdição. Então, em relação a todas as entidades constituintes que são determinadas como sendo localizadas naquele determinado estado. E depois você calcula o percentual de top-up tax, que é basicamente reduzir esse ETR daquela alíquota mínima de 15%. Você calcula o excess profit, que essa é a base sobre qual vai incidir aquele top-up, aquele percentual de top-up. E aqui a gente tem um elemento muito relevante, que é a Substance-Based Income Exclusion, ou seja, você tem aí uma possibilidade de excluir uma parcela significativa conforme você tenha mais elementos de substância naquela jurisdição. Então, mais uma vez aqui, a OCDE toma como parâmetro empregados e ativos tangíveis. E aí, então, você determina o Jurisdictional Top-Up Tax, que vai ser basicamente a top-up percentage multiplicado pelo excess profit. E aqui tem um asterisco só que você pode diminuir o eventual tributo pago numa jurisdição a título de QDMTT. Acho que talvez a Vanessa vai entrar um pouquinho nessa discussão, mas é por isso que é tão relevante, né, que um tributo mínimo doméstico seja considerado como qualificado e possa ser considerado como um QDMTT, e melhor ainda, se qualificar para um QDMTT Safe Harbor. Mas você se qualificando como um QDMTT, esse o racional. Você pode utilizar o QDMTT pago por um país como um crédito contra eventual IRR ou UTPR, tá? E eram basicamente essas considerações iniciais que eu tinha aqui só para introduzir o tema e talvez colocar aí um pouco todo mundo na mesma página em relação a essas mecânicas que são bastante complexas aí envolvendo o Pilar 2. Obrigada, gente. Obrigada a você, Flávia. Olha, você conseguiu aqui fazer mágica, explicar em 10 minutinhos um tema muito complexo, cheio de letrinhas, foi absolutamente fantástico. Muitíssimo obrigada, foi brilhante. Para aqueles que chegaram depois, sejam todos muito bem-vindos. Se quiserem fazer comentários, fazer perguntas aqui no chat, por favor, fiquem à vontade para fazer isso. Na medida do possível, nós vamos endereçar todas. Agora eu vou passar a palavra para a nossa queridíssima diretora, Ana Cláudia Utumi, brilhante também. Ela é chair da Win Global Committee, ela é membro integrante da IFA Supervisory Board, membro da International Tax Program Practice Council da Universidade de Nova York, ela é chair do STEP Brasil e ela é professora do IBDT e diretora da BDF. A Ana vai falar um pouquinho para a gente agora da versão brasileira, das regras brasileiras, do adicional da CSL. É engraçado, né? Para muita gente, essas regras parecem tão distantes, mas elas estão aí, pessoal. Elas estão aí e nós temos que nos preocupar com elas já no Brasil. Ana, bola contigo. Obrigada, viu? Bom dia a todas, um prazer, uma honra estar participando dessa reunião e principalmente dessa iniciativa aí tão bacana, que eu parabenizo aí a Ana Carolina e a Betina por essa iniciativa, muito bacana. Eu não vou usar slides, peço desculpas, eu estou me recuperando aí de uma cirurgia, não consegui fazer a preparação aí dos slides, mas de qualquer maneira, o meu ponto aqui é falar dessa implementação, né, do Pilar 2 no Brasil. Acho que o primeiro ponto a se destacar é que a legislação ela não implementou tudo o que a Flávia comentou.
ela implementou o QDMTT. Então, esse é um primeiro ponto aí para a gente destacar. E ele implementou o QDMTT com base nas regras, com base aí sob o guarda-chuva da CSLL e não do imposto de renda. Por quê? Porque o imposto de renda ele é mais travado nas regras constitucionais. Acho que a principal regra é a questão da generalidade, né, de você ter que tratar todas as rendas, todo mundo, de maneira igual, enquanto que a CSLL permite uma certa flexibilidade aí, conforme a cara do freguês, vamos dizer assim. Tem quem esteja contestando, já começando a contestar, dizendo que a CSLL poderia ter uma diferenciação como as contribuições sociais, com base na atividade econômica, no uso da mão de obra, mas aqui, o que vem aqui seria excessivo. Eu acredito que, assim, é difícil que o judiciário, de fato, declare essa regra inconstitucional. Eu acredito que, realmente, o caminho pela contribuição social sobre o lucro era, de fato, o melhor caminho para eu não ter que criar novos tributos. Porque a gente tem, depois a Vanessa vai detalhar, mas muitas vezes tem países aí que o Pilar 2 não necessariamente cabe no imposto de renda deles, por uma série de razões. Então, pode até ser por travas, como o caso brasileiro. Então, o uso da contribuição social, a mim me parece que era o melhor caminho mesmo para essa implementação do QDMTT. O segundo ponto é justamente o que a Flávia estava falando, né, do que vai ser considerado aí como um imposto efetivamente pago, como é que eu apuro? Porque, vejam, se eu fizer uma análise simplista, eu vou dizer, todo lucro no Brasil é tributado pelo IR de 34%. Mas o que requer a lei, né, o que requer a lei 15.079, é que eu faça um lucro real, entre aspas, Globe. Então, que eu faça um lucro Globe. Eu acho que esse é um ponto bastante importante, porque não é uma questão só de eu analisar o lucro, mas de eu analisar o lucro conforme as regras do lucro. Então, não é eu olhar, meu lucro real ou meu lucro contábil é tanto, eu paguei 34%, portanto, eu estou fora do Globo. Não, eu vou ter que fazer um cálculo específico, inclusive colocando aí adições e exclusões, e por isso que eu estou chamando aí de um lucro real Globo, né? Real para fazer alusão às adições e exclusões que eu tenho que fazer. E, inclusive, uma das preocupações muito grandes da OCDE, na verdade, do BEPS Inclusive Framework, foi justamente que essas regras não travassem, não representassem uma trava no que, de fato, era atividade econômica. Então, a ideia é, olha, eu tenho lá uma série de medidas contra planejamento tributário. Porém, se tudo isso não der certo, ou se tudo isso não for suficiente para fazer com que as empresas tributem, no mínimo, pelo imposto de renda, então eu vou instituir imposto de renda mínimo, né? No nosso caso, uma CSL mínima. Então, o conceito de que pegar o lucro contábil ou o lucro fiscal brasileiro não é suficiente, justamente porque eu estou olhando, né, inclusive excluindo, muitas vezes, efeitos de estruturas tributárias aí que possam ter sido implementadas para a redução da carga tributária efetiva. E uma vez que eu chego nesse lucro, né, nesse lucro real Globe ou no lucro Globe, que eu vou fazendo aí os ajustes que a lei me determina, né?
eu vou compará-lo com o imposto, a tributação da renda que ocorreu. Mas notem, se eu não quero desestimular a atividade operacional, né, o que a lei traz, que não é invenção brasileira, né, é inclusive recomendação. A recomendação é justamente que eu tenha determinadas exclusões, tá, que possam aí reconhecer o que de fato está tendo uma atividade operacional real, que aquela jurisdição não é uma jurisdição só por questão tributária, não é uma jurisdição de um planejamento tributário, né? E é o caso do Brasil. Brasil, acho que de chamar, ou não dizer, ou dizer que eu estou usando o Brasil por um planejamento tributário por outros países, provavelmente não é verdade, né? Então, a gente tem exclusões baseadas em substância na lei, exclusão baseada na folha de pagamento e exclusão baseada em ativos tangíveis. O que são essas exclusões? Justamente, na hora que eu vou no lucro real Globe, adições e exclusões, eu vou ter, por exemplo, uma exclusão de 5% dos custos de folha de pagamento. Então, bom, cheguei ao meu lucro Globe. Tenho lá o lucro Globe de 100. Eu vou comparar com toda a tributação que eu paguei. Imagina que naquele ano a minha tributação efetiva foi de 8. E, portanto, comparando justamente com esse lucro Globe. E, portanto, eu preciso pagar mais 7 de contribuição social sobre o lucro disponível. Mas aí um outro ponto é o seguinte, olha, mas eu tenho determinados incentivos fiscais aí, né, que eu tenho que reconhecer, eu tenho que reconhecer, né, que eu mesmo, o governo federal, vem estimulando e alguns benefícios que estão na própria Constituição, que são reconhecidos aí na Constituição, né, que é a questão aí de modernização, Sudã, Sudene. E aí a lei fala, posso excluir isso? Não é exatamente uma exclusão, é a conversão como um crédito de tributo reembolsável qualificado. Então, eu consigo um crédito fiscal, né? E aí esse crédito fiscal federal, que eu posso compensar aí com outros tributos federais. Então, se eu tiver um incentivo do Sudã Sudene, em princípio, e por conta desse incentivo do Sudã Sudene, a minha carga tributária efetiva ficar em 8%, né? Eu posso ter parte disso convertido em o quê? Posso ter parte desses 7% que eu vou pagar, né? Aquilo que for identificado pela Receita Federal como decorrente do meu benefício Sudã e Sudene, pode ser convertido a partir do ano que vem, né? A partir do ano que vem pode ser convertido aí em um crédito fiscal. Agora, vejam, quem vai precisar fazer essa análise, né? Na verdade, essa análise, se eu olho o que é o conceito, né, de entidade constituinte, né? Então, eu tenho que olhar tanto as entidades, a entidade brasileira, como aquelas entidades, né, para ter uma visão do todo do que a empresa brasileira acaba participando. Então, eu olho aí como entidade constituinte, a hora que eu olho a definição de entidade constituinte no artigo 5º, vocês vão ver que eu tenho aí o conceito de entidade da investidora final, e a análise eu olho para justamente porque eu vou querer ver se no consolidado, né, ainda que não tenha, notem a diferença. Para a tributação geral, eu não tenho tributação consolidada.
Mas para a tributação aí, Globe, eu tenho que olhar a tributação consolidada para identificar aí a efetiva carga tributária. Mais uma vez, é bastante importante entender que eu não estou falando do lucro contábil ou lucro real, propriamente dito. Eu tenho toda uma análise dentro da lei, uma série de regrinhas que não dá para passar aqui nos meus 10 minutos que acabam agora, né? Mas, de qualquer maneira, é uma coisa bastante importante que se entenda que eu vou ter que calcular, né, o lucro real Globe ou um lucro Globe específico. E que esse lucro Globe vai abranger aí o que eu tenho de grupo econômico, não apenas, vamos dizer, de grupo econômico do que eu estou olhando para baixo, a questão das entidades do grupo, e não necessariamente somente o lucro daquela pessoa jurídica propriamente dita. Então, essa é uma visão geral aqui dessa, vamos dizer, desse novo regime, e a gente vai ver ainda, certamente, muita discussão a respeito da aplicação dessa legislação. A gente já está tendo várias dúvidas, várias discussões sobre as dúvidas e tudo mais, vão ter ainda muito mais. Então, eu agradeço aí a atenção e devolvo a palavra para Ana Carolina. Obrigada, Ana Carolina. Obrigada. Obrigada a você, Ana. Super obrigada pelas suas explicações, brilhante como sempre, normas mega complexas, né? E daí eu volto a fazer o nosso jabá aqui. Em breve a gente deve ter um curso de Pillar 2 para falar tanto sobre exterior como também sobre o Brasil. Aguardem, preparem-se. Temos os 2 cursos que já estão começando de planejamento patrimonial e de tributação das novas tecnologias. Queria fazer mais um jabá, incentivar a todos que estão aqui, aqueles que não forem ainda associados à BDF, se associem, porque vocês vão, primeiro, conseguir um super desconto nos nossos cursos e participar de maneira muito mais intensa no Sente, nesses debates que nós vamos ter ao longo de todo o ano. Faltou mencionar que a nossa ideia é que o Sente se reúna mensalmente, então a gente vai ter esse foro de debates aqui todos os meses, sobre temas diversos, temas importantes, com a participação de todos vocês. Quem quiser, aliás, participar das nossas discussões, colocando perguntas, comentários no chat, por favor, façam, vamos tentar endereçar os comentários e as perguntas, se for possível, se tivermos tempo. Agora eu vou passar a palavra para a nossa queridíssima Vanessa Arruda. Importamos a Vanessa. A Vanessa é uma brasileira que mora no exterior, então nós estamos importando a Vanessa aqui para participar do Sente. Vanessa, brilhante também, queridíssima. Ela é Principal Associate no IBFD, na Holanda, uma entidade, uma instituição de tributação internacional muito importante, das mais importantes do mundo. Ela tem um LLM pela Universidade de Paris I, Sorbonne, e doutorado pela Universidade de Amsterdã, a brasileira mais holandesa do mundo. Vanessa, muito obrigada por estar aqui conosco. A Vanessa vai comentar com a gente como é que está o status de implementação do Pillar 2 no mundo. Obrigada, Vanessa. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Carol, pela apresentação. É um grande prazer poder contribuir hoje com vocês aqui no debate. Também queria dizer que é uma grande honra também participar do SEMS, né? Mesmo aqui de fora, eu fico muito feliz em contribuir para esse projeto, né? Essa iniciativa da BDF Win Brasil, que já é um grande sucesso, né? A gente já está vendo aí, espero que continue assim. Eu me propus a falar um pouco sobre o que vem acontecendo no Pilar 2 fora do Brasil, né? Porque também é mais fácil para mim, já que eu trabalho mais com isso. E eu queria, primeiro, também, vou só compartilhar aqui os slides. Não sei se vocês estão vendo. Ok.
Então, eu queria, antes de falar um pouco sobre o que está acontecendo, né, os últimos acontecimentos, eu queria só mostrar rapidamente para vocês como está a implementação hoje, no mundo, né? E vocês podem ver nesse mapa aí facilmente os países que têm implementado ou que implementaram o Pillar 2, são os países que estão em vermelho, né? E quando eu falo implementaram o Pillar 2, significa que eles implementaram pelo menos uma das 3 regras de tributação mínima, que é o IIR, a UTPR ou o QDMTT. E aí, quando a gente olha assim no mapa, já dá para ver logo que a Europa saiu bem na frente, né? Ela tem o maior número de países que implementou até agora o Pilar 2. Isso se deve à obrigatoriedade, né, que foi dada com a diretiva europeia lá em 2022, que tornou obrigatória aos países membros da União Europeia implementarem até o final de 2023 o IIR e o UTPR de forma obrigatória e, opcionalmente, o QDMTT. E, apesar de ser opcionalmente, a gente está vendo que os países na Europa também estão implementando o QDMTT. Existe uma flexibilizaçãozinha só em relação a alguns países da União Europeia que tem até 12 Ultimate Parent Entity, né, o UPE, que eu acho que no Brasil a gente fala de entidade investidora final. E aí esses países que têm até 12 UPEs, eles têm obrigatoriedade de implementar o IIR e o TPR, mas eles podem suspender a aplicação dessas regras por 6 anos, né, até 2029. E alguns países optaram por isso, mas são poucos, Estônia, Letônia, Lituânia, Malta e Eslováquia. Mas, fora esses, todos os outros já implementaram, então, pelo menos o IIR e o UTPR. E aí, quando a gente sai um pouco da Europa, a gente vê que a Ásia está até caminhando um pouco também para essa implementação forte, né? Vários países já, Coreia, Japão, Vietnã, Malásia, Indonésia, Austrália, enfim. A gente vê que a implementação é um pouco mais discreta quando a gente vai mais para os outros continentes, né? Nas Américas, no caso, a gente tem o Canadá e o Brasil, algumas ilhazinhas também no Caribe, Bahamas, Bermudas, Barbados, que também implementaram o QDMTT. E, assim como no Brasil, né, o Brasil a gente implementou apenas o QDMTT até agora, esse também foi o que foi tomado pelos países também na África e na Middle East, né, no Oriente Médio. Às vezes eu esqueço o termo em português, desculpem. E aí, nesses países, fora a África do Sul, todos eles também implementaram apenas o QDMTT. E essa é normal que seja assim, porque os países em desenvolvimento, né, aqueles países que estão recebendo investimentos, eles tendem a priorizar a implementação do QDMTT em relação às outras regras. E aí, eu queria falar sobre algumas coisas, alguns acontecimentos recentes, né? E como a gente não tem muito tempo, eu escolhi 2 assuntos. Um deles é esse registro central de legislação com status qualificado transitório, né? E o que significa isso? Bom, vocês sabem que a OCDE ela publica de tempos em tempos o Administrative Guidance, e o último publicado, que foi em janeiro, 15 de janeiro, ele veio com essa novidade, que é esse registro central, e isso é para determinar quais regras, né, qual IIR, QDMTT Safe Harbor, estão com status de qualificado, pelo menos por enquanto. E não sei, assim, não vai dar tanto tempo da gente conversar sobre isso, mas é importante que as regras sejam qualificadas, né? E para elas serem qualificadas, elas precisam seguir ou estar em consonância com as regras do modelo GLOBE, né? E quando elas são qualificadas é que vários efeitos surgem a partir disso, né? O QDMTT é importante porque aí ele vai poder ser creditado, né? Se ele não for qualificado, ele não vai ser creditado lá com o top-up tax do IIR, ele vai ser só colocado como um imposto a mais lá no numerador, né? No covered taxes. E o IIR também, se ele não for qualificado, significa que não existe o IIR, então você vai desencadear o UTPR em outro país. Então, todos os países, na verdade, querem que suas regras sejam qualificadas. E aí, o que a OCDE falou? Ela disse que está desenvolvendo um processo de revisão legislativa bem completa, né, para determinar quais regras de que países são qualificadas e com o monitoramento seguinte, né? Mas essa revisão global bem aprofundada, ela ainda não está ela não foi ainda colocada em prática. Então,
com isso, a OCDE desenvolveu esse mecanismo de qualificação, né, que é transitório. Na verdade, ela escolheu uma forma mais simples de determinar que as regras são qualificadas e qualificadas, digamos, por enquanto, até esse processo completo seja implementado, né? E como é que funciona isso? Ele funciona com base do que eles chamam de self-certification, né? Uma autocertificação. Os países eles vão criar o seu dossiezinho, explicando quais são as regras que eles implementaram, né? Explicando por que essas regras se qualificam, e eles vão enviar isso para a secretaria da OCDE. E a OCDE vai distribuir esse dossiê com todos os países do Inclusive Framework, e eles vão ter um prazo para apresentar perguntas. Caso não haja perguntas, ou caso haja perguntas, mas que tenham sido respondidas de forma satisfatória, então aquela regra é colocada como qualificada transitoriamente, né? Por enquanto ela é considerada qualificada. E nesse Administrative Guidance, que foi publicado agora em janeiro, eles listaram já as regras dos países que já são consideradas qualificadas. E eu coloquei aí para vocês esses dois quadrinhos, os que estão qualificados como IIR e o outro QDMTT Safe Harbor. Parece pouco, mas na verdade são vários países, é porque eu condensei a União Europeia em vários países da União Europeia, não são todos ainda que estão qualificados. E aí, isso também puxa para essa questão de a não inclusão agora nesse registro não significa que a regra não está qualificada. Isso porque tem várias regras que são recentes, muitas publicadas no ano passado, né? O Brasil também está nesse meio, que ainda não houve tempo dessa análise. Então, a OCDE já colocou, olha, não, se não está aí, não significa que não foi qualificada, né? A gente está fazendo ainda essa investigação, e provavelmente é o caso do Brasil também, já que é bem recente. Ao mesmo tempo, também, a inclusão nessa lista não significa necessariamente que vai ser aplicada diretamente por um país. Por exemplo, a Austrália já colocou em suas regras, na lei, existe um artigozinho lá na lei do Global Minimum Tax, deles, dizendo que a Austrália só vai considerar que um outro país tem um QDMTT Safe Harbor se tiver listado no que eles chamam de Legislative Notice, né? É uma nota legislativa a ser publicada pelo Ministério. Então, não quer dizer necessariamente que estando ali que os países já vão aplicar diretamente. A gente tem que ver país por país como eles estão tratando disso, né? Se eles vão entender que isso é aplicado diretamente ou se eles vão fazer um pente fino, analisar também e publicar sua própria regra. E aí a última questão, para também não sair muito do tempo, é a questão do tsunami Trump, né? Que com vários memorandos aí que ele emitiu desde que ele tomou posse, muitos relacionados também ao Pilar 2, teve aquele memorando primeiro lá no dia 20 de janeiro, que ele já causou uma comoção, acho até que um pouco exagerada na mídia, né? Dizendo que o Pilar 2 vai morrer, os países que implementaram e agora não vai servir de nada, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Claro que existem questões fora do Pilar 2, a guerra comercial, né? Ou as tarifas que podem influenciar algum país a talvez não implementar ou implementar, mas isso é uma questão fora do Pilar 2, né? Dentro do Pilar 2, por causa do sistema do Pilar 2, que até a Flávia comentou aí, essa questão que eles chamam de interlocking system, né? As regras são interligadas, isso não tem problema os Estados Unidos não entrar no Pilar 2, né? O que significa é que, se ele não entrar, algum outro país vai tributar aquela renda que ele não está tributando, né? Que é justamente o que a gente falou aí também, que o Brasil, por que o Brasil implementou o QDMTT, foi porque para não deixar essa renda ser tributada por outros países. Então, se os Estados Unidos decidem não entrar, o que vai acontecer, no caso dos Estados Unidos, porque eles têm muitas UPEs, né, Ultimate Parent Entities, é que países com a UTPR vão tributar essa renda. E é por isso que eles estão focalizando tanto no UTPR, né? Eles estão fazendo uma guerra contra o UTPR. Então, assim, só para colocar logo de início, não significa que o Pilar 2 vai morrer e vai acontecer, vai desandar porque os Estados Unidos não entrou. Né? A regra ela é feita para segurar, né, todo o Pilar 2, mesmo que um país não entre, né? Aí outro país vai e tributa.
Mas então qual é a diferença, né, do approach, né, que teve o governo de Biden e o governo de Trump, né? Em Biden, né, na época do governo Biden, a ideia era de Estados Unidos adaptar o GILTI rules, né, que é como se fosse o CFC rules deles, para se qualificar como IIR, porque na verdade elas são regras até bem próximas, porque eles também trabalham com top-up, né? Eles têm umas diferençazinhas da alíquota, não tem esse jurisdição, né? Ele não é por jurisdição, eles fazem um blending total. Mas eles queriam ajustar isso, a intenção era ajustar para se tornar um IIR e se qualificar como IIR. E é pouco provável que na administração de Trump ele vá fazer esse ajuste, ou seja, ele não vai querer implementar o IIR. E aí outra questão também é a forma como está se tratando o UTPR. Vocês devem já ter visto aí, é uma guerra total agora em relação ao UTPR, mas digamos que no governo anterior também não havia, os Estados Unidos nunca viu com bons olhos o UTPR. Na verdade, muitos países não veem, o mundo acadêmico, né, também não vê por causa da questão da extraterritorialidade, a capacidade contributiva, são vários pontos aí que não vai dar para eu entrar em detalhes, mas são pontos de questionamento legal em relação ao UTPR. E aí, o que no governo de Biden, o que os Estados Unidos conseguiram? Né? Eles conseguiram afastar um pouco, prorrogar um pouco a aplicação do UTPR para os Estados Unidos através do UTPR Safe Harbor, né? Até 2026, se eu não me engano. Como é que funciona? Se, digamos, um país não tem o IIR, Estados Unidos, por exemplo, e aí normalmente esse outro país aqui pode tributar esse excess profit através do UTPR, mas aí o Safe Harbor diz que se você tiver naquele outro país onde deveria haver o IIR e não tem, a alíquota nominal do imposto de renda lá for acima de 20%, esse UTPR ele não desencadeia, ele não é aplicado. E a alíquota dos Estados Unidos é 21%. Então, os Estados Unidos conseguiu empurrar isso até 2026, ele não está, digamos, ele não sofre as consequências de UTPR dos outros países. Já o Trump, ele já veio com uma questão da guerra comercial, né? Ele já colocou em vários memorandos que o UTPR é extraterritorial. Bom, vai haver uma investigação para detectar se realmente o UTPR seria um imposto extraterritorial e caso seja, ele vai aplicar algumas medidas, né? Que não está ainda bem claro, mas ele já colocou aí no meu próximo slide. Ele já, inicialmente, houve um projeto de lei que ainda corre, né, do Partido Republicano, de se aumentar os impostos sobre as rendas de origem, né, de fontes nos Estados Unidos que vão ser pagas a investidores estrangeiros que estejam residentes em países onde haja UTPR. Né? No caso, um aumento, por exemplo, de uma retenção na fonte sobre dividendos, né, pagos a esses investidores. Né? Um aumento até bem considerável, 5%, né, 5 pontos percentuais nos primeiros 4 anos e 20 pontos percentuais em seguida, né? A não ser que o país lá retome ou retire esse UTPR, aí eles retiram também essa alíquota extra. Mas esse é só um projeto. E depois disso veio um outro memorando, né, de Trump, dizendo que, introduzindo esse plano aí, o Fair and Reciprocal Plan, para aplicar tarifas recíprocas, né, quando for determinado que existe um imposto extraterritorial, e aí também tem imposto discriminatório aí em relação às DSTs, né, Digital Services Tax, que não é o nosso tópico agora. Então, existe toda essa guerra aí em relação à UTPR. Existe também uma questão que foi dita no primeiro memorando que os Estados Unidos iriam investigar não somente esses impostos extraterritoriais, né, discriminatórios, mas também se os países estão respeitando os tratados, né, de bitributação com os Estados Unidos. E aí é mais em relação à aplicação do IIR e UTPR quando há um tratado, né, porque já há essa discussão se realmente haveria necessidade de mudar o tratado para se permitir. É a mesma discussão, na verdade, que existe com relação à CFC, né? Que há um conflito com o artigo 7º, o artigo 10, e que não poderia haver essa tributação, e o mesmo argumento também para o IIR e o TPR, e é um argumento que tem corrido já no mundo acadêmico há muito tempo, mesmo antes de Trump. Então, existem alguns pontos legais aí que
que eu até, de uma certa forma, concordo, mas a gente não sabe como é que isso vai acontecer. Existe também, é bom vocês saberem que existe a primeira ação, é o primeiro processo judicial na Bélgica, no Supreme Court, né, na Corte Suprema da Bélgica, que contra a UTPR, né, ele foi ajuizado por um grupo, né, eu acho que é American Free Enterprise Chamber of Commerce, de empresas dos Estados Unidos, que entrou com uma ação judicial contra a UTPR belga, né? Então tá todo mundo de olho assim como é que isso vai ser analisado, e os argumentos são também justamente esses de extraterritorialidade, capacidade contributiva, né? Também porque você coloca o peso de pagar um imposto sobre uma entidade que na verdade pode estar em prejuízo, né? Ela está pagando um imposto sobre um lucro de uma outra sociedade que pertence àquele mesmo grupo, né? Mas ela pode ser que ela não tenha capacidade contributiva para fazer esse pagamento. Então, ainda vai acontecer, tem muita coisa ainda para rolar e a gente deve ficar de olho, porque toda semana tem novidade. Eu espero que não tenha passado meu tempo. Fica tranquila, Vanessa, foi maravilhoso nós podermos ouvi-la. Eu estava curiosíssima para saber, né, quais seriam os efeitos do Trump nesse regramento todo. O Trump está chacoalhando o mundo inteiro em diversos aspectos, inclusive no aspecto tributário. A gente está vivendo, em certa medida, um ambiente meio de guerra tributária bastante interessante. Muito bacana mesmo. Obrigada, Vanessa. Antes de eu passar a palavra para a queridíssima amiga Ana Lúcia apresentá-la, queria mencionar para todos que estão aqui que as associadas da BDF, da Win Brasil e do Sente, elas podem submeter artigos para publicação na coluna da BDF no Jota. Então, quem está aqui e ainda não se associou, por favor, se associe. E quem já é associada e quiser oferecer um texto para publicação na coluna da BDF no Jota, vai ser maravilhoso, a gente vai ficar muito contente em receber. Agora, passando a palavra para a querida Ana Lúcia. Ana Lúcia é advogada tributarista, especialista em Direito Tributário Internacional pelo IBDT e em Direito Tributário pela PUC São Paulo, COGEAI. A Ana vai contar para a gente o que a gente pode esperar aqui no Brasil, né, Ana? Quais são os próximos passos, quais são as nossas expectativas em relação à evolução dessa legislação no Brasil? Obrigada. Muito obrigada, Ana Carolina. Prazer estar aqui, uma honra estar aprendendo e poder trocar algumas ideias. Eu vou também compartilhar alguns slides. Na verdade, eu vou tratar um pouquinho mais sobre a questão da tributação em bases universais no Brasil e essa interação que existe, pode existir, com as regras de Pillar 2. Nessa mesma linha, pegando o gancho da Vanessa, de quando ela comentou de uma adaptação das regras GILTI nos Estados Unidos para se tornar um IAR, a questão do TBU brasileiro nos põe a dúvida. O TBU brasileiro já é uma Income Inclusion Rule? Não é? Como que isso vai se coordenar? E aí acho que é sempre válido trazer essa lembrança, e por isso eu começo por esse slide inicial, de como é que são as regras brasileiras de tributação em bases universais. Elas são bastante amplas, então toda controladora no Brasil, independente se ela é uma controladora final ou não, se ela tem controle direto ou indireto sobre entidades que estão no exterior, os lucros dessas entidades são tributáveis automaticamente 31 de dezembro de cada ano, independente do nível de tributação, independente do país da controlada. As coligadas têm um tratamento específico de uma tributação na medida da disponibilização desses lucros, salvo se, em alguns casos excepcionais, salvo se elas forem equiparadas a controladas ou se elas estiverem em países com tributação favorecida ou sujeitas a regime fiscal privilegiado. Existem outras regras, que são a possibilidade de consolidação dos lucros e prejuízos de entidades diferentes e compensação de imposto pago no exterior limitado à tributação no Brasil, a possibilidade de compensação dos prejuízos da própria entidade com lucros futuros e o crédito presumido, que ele se aplica em atividades específicas, situações específicas, muitas vezes ligadas a atividades que têm uma substância, como fabricação, como construção, e menos não ligadas a atividades passivas que se possam realizar em qualquer lugar.
tendo esse panorama aqui em vista, a ideia é, quando eu olho e tento comparar um pouco Income Inclusion Rule e TBU, que diferenças que eu vejo é que eu só pensei três assuntos muito rápidos aqui para a gente pensar. Primeiro, uma questão de escopo, né? O escopo da TBU ele é muito mais amplo do que o escopo das potenciais regras de Income Inclusion Rule. Porque o Income Inclusion Rule eu estou pegando o que vai determinar que ela possa incidir. Tem que ser uma entidade controladora final no Brasil, ou uma entidade intermediária controladora no Brasil, se a entidade controladora final do grupo multinacional não estiver no Brasil, e tem que pertencer a um grupo multinacional que esteja acima daquele limite de receita que é determinado para a aplicação das regras de Pillar 2. Então, a gente está falando aqui de grupos multinacionais cuja receita seja igual ou superior a 750 milhões de euros em dois dos últimos 4 anos. Então, quando a gente olha o escopo das duas, a gente vê o TBU com um escopo mais amplo, não estou falando em termos de em volume de valores, né? Mas em número de entidades no Brasil potencialmente atingidas, muito maior em termos de TBU do que Income Inclusion Rule. Quando eu estou falando de base de cálculo, o TBU ele aplica ele é a adição do lucro contábil da controlada antes do imposto de renda na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Quando eu vou olhar qual que é a base do Income Inclusion Rule, como a Ana Cláudia Tume já destacou, eu não estou falando nem de lucro contábil, eu não estou falando nem de lucro real, eu estou falando de um lucro Globi. E neste caso, quando estou falando de Income Inclusion Rule, é a parcela que é alocável àquela controladora final, né? E menos a exclusão dos lucros na substância. Então, vão ser os lucros excessivos sobre os quais incidiriam o top-up tax. Então, é uma outra figura. E quando estou falando aqui, eu coloquei a alíquota, mas talvez a alíquota não seja a palavra mais certa quando estou falando de Income Inclusion Rule, mas no TBU eu estou falando de 34%. Estou falando da alíquota de RPJ, CSL, e estou falando não estou falando de mais nenhuma, digamos, dificuldade ou particularidade de aplicação. Agora, o percentual de top-up tax, ele é diferente, porque eu preciso fazer uma diferença entre a alíquota mínima de 15% e a alíquota efetiva da jurisdição de baixa tributação, para chegar em qual que é aquela alíquota complementar que eu vou aplicar sobre os lucros excessivos. Então, o que a gente vê nessa comparação, que ela é muito superficial aqui, é que a gente tem regras que são diferentes, que têm amplitudes diferentes, mas que também têm um potencial de se sobrepor. E isso é algo que acabou sendo capturado pela Lei 15.079. Enquanto a gente estava no âmbito da medida provisória 1262, não trazia-se nada sobre o Income Inclusion Rule e nada sobre essa intervenção com o TBU, mas quando veio a lei, o artigo 40, ele trouxe essa disposição, que é uma previsão de que, durante o primeiro semestre deste ano, o Executivo deve propor uma legislação que reforme as regras de tributação em bases universais, as regras de TBU, o que, aliás, na verdade, já é algo que vem se esperando há algum tempo, dadas todas as críticas que a regra de TBU sofre, né? E o que ela traz aqui de muito interessante é que ela é com vistas à criação do Income Inclusion Rule, de acordo com as diretrizes do Pilar 2 da OCDE, e um regime de CFC, um regime de Controlled Foreign Corporation, que deve ser orientado por algumas diretrizes, como proteção de erosão de base contra a base da base tributária, especialmente pela transferência de lucros entre entidades, uma diretriz de concorrência internacional das empresas brasileiras, o que é um ponto muito interessante e muito importante, porque o Brasil, com essa amplitude de tributação que a regra de TBU tem, acaba ficando atrás mesmo de diversos outros países quando se trata na carga tributária como um todo de investimentos no exterior. Essa necessidade de equilibrar a precisão entre regras com a redução de ônus da administração e conformidade. Então, aqui eu confesso que esse inciso me deixou uma certa dúvida
de como que eles vão endereçar esse ponto, porque a gente sabe que com relação ao Pillar 2, a gente tem um problema de compliance, um ônus de compliance relevante para as empresas, e aqui pareceu que existe mais uma preocupação com o ônus da redução do ônus da administração, e a prevenção ou eliminação da dupla tributação, que é uma discussão corrente, que, como a Vanessa mencionou, é uma discussão que existe com regras CFC, é uma discussão que existe com regras de Income Inclusion Rule. E aí, passando um pouquinho, acho que vale relembrar um pouco da questão do que são as regras CFC, né? As regras CFC, o que elas, em geral, fazem é determinar que a investidora de um país possa tributar os lucros da sua investida em outro país. E basicamente são regras que acabam especificando situações em que você pode, a controladora em um país pode alcançar os lucros de sua controlada, independente de uma distribuição. E usualmente, elas têm como objetivo evitar que os grupos multinacionais eles tenham essa busca por países de baixa tributação e movimentem os lucros para países de baixa tributação, bem como que haja um diferimento indefinido da distribuição dos lucros, ou seja, que as controladas nunca distribuam os lucros e, assim, dessa forma, nunca permitam que esses lucros sejam tributáveis no país da controladora. Mas não existem regras gerais que precisam ser observadas para a instituição das regras CFC. Então, cabe a cada país escolher o seu modelo. E o que na prática internacional existe são muito mais modelos que estão focados em situações de combate de abuso. As regras CFC como combate de situações de abuso, buscando principalmente atingir lucros que vêm de rendas passivas e lucros que vêm de países de baixa tributação. E por isso a gente já, todas as discussões de tratado, que a Helena até vai falar um pouquinho mais do cenário da aplicação de tratado diante da nossa regra de TBU, a discussão se a regra brasileira é uma regra de CFC ou não, porque tendo em vista que ela não tem essa restrição para combater abuso, se há situações específicas, mas sim, é uma regra ampla que atinge qualquer controlada no exterior, sobre qualquer lucro dessa controlada, fica sempre essa dúvida: é uma regra de CFC? Não é uma regra de CFC. E aí, essa dúvida, agora, no cenário atual, ela se amplia para a questão da aplicação das regras de Pillar 2. E, a partir disso, a gente já captura na Instrução Normativa 2228, que regulamentou, na verdade, ela já saiu junto com a medida provisória 1262, e após a lei, junto com a edição da 15079, ela também foi atualizada com alguns ajustes, mas ela já trouxe na sua redação, primeiro, uma definição do que seriam as regras de CFC, que é essa definição que está no artigo 3º da sua normativa, e que você vê que é uma definição bastante ampla, por simplesmente considerar a hipótese de um investidor direto ou indireto poder estar sujeito à tributação no país, poder estar sujeito à tributação sobre os lucros da investida em outro país, independente desse lucro ser distribuído. Ou seja, é uma definição que não traz nenhuma característica de abuso ou de restrição a rendas passivas ou de outras restrições. E é uma definição que está alinhada com as regras do modelo do OCDE. E aí vem o parágrafo 41 que fala: olha, a regra brasileira de TBU é uma regra de CFC dentro do Pillar 2. E aqui fica a dúvida e uma questão que a gente tem já posta quando se analisa a regra do adicional da CSL pelos outros países. Os outros países vão considerar a tributação que ocorrer no Brasil como uma tributação decorrente de regras de CFC na hora de analisar qual é a tributação efetiva das jurisdições onde uma controladora brasileira tenha investimento. Então, colocando um exemplo um pouquinho mais concreto. Imagina uma controladora brasileira que tem participação em uma sociedade em BVI. BVI não tribute nada, mas o lucro dessa empresa em BVI seja tributado no Brasil.
Se este tributo no Brasil é considerado como um tributo decorrente de uma regra de CFC, ele deve ser alocado para BVI, para se apurar se BVI cumpre com a alíquota efetiva mínima de 15% ou qual alíquota efetiva ela tem. Como é que uma jurisdição que vem aplicar um Income Inclusion Rule, que vem aplicar um UTPR, vai considerar a TBU brasileira? Vai aceitar que é uma regra de CFC e não e considerar que existe uma tributação paga, embora no Brasil, por BVI, e, portanto, tem uma alíquota efetiva ali de tributação, ou não vai considerar, e aí eu posso ter um cenário de dupla tributação naquele investimento. Então, corri aqui um pouquinho, mas acho que essas eram as principais mensagens que eu queria, e dúvidas e questões que eu queria compartilhar com vocês. Super bacana, Ana, muitíssimo obrigada, muito interessante. Quando a gente terminar aqui as exposições, nós vamos abrir para os debates, então eu incentivo que essas mais de 80 pessoas que estão conosco, fiquem conosco para os debates e participem também das discussões. A gente está com tanta gente querida aqui na sala, é uma delícia ver Ana Cristina, Simone Musa, Antônio Carlos Guidoni, Carlinha, Vivian, Doris, Fabiola Girão, Érica Coque, Isadora, Patrícia Varela. É uma delícia ver vocês todas aqui. Então, vocês todos, que temos meninos conosco, e nós gostamos de ter os homens conosco também, fiquem até o final, porque a gente vai ter um pouquinho de debate ao final. E agora eu vou passar a palavra para mais uma brilhante expositora, a queridíssima Helena Trentini. Ela é doutora em Direito pela USP, ela atuou na OCDE e hoje é sócia do nosso ex-presidente, o querido, admirado Heleno Torres, o professor Heleno Torres. A Helena vai explorar um pouquinho mais a fundo essa questão das regras de TBU. Helena, bola contigo. Obrigada, Ana. Obrigada por essa introdução. Eu vou aqui compartilhar um pouquinho alguns slides que eu preparei para a gente ter essa discussão. Eu adoraria aqui poder falar para vocês que eu estou trazendo uma discussão super nova e uma discussão diferente, né, do que a gente vem vendo desde tantos anos. Aqui a gente está falando da questão da compatibilidade dos acordos internacionais com qual regra de TBU? A da MP 2158 de 2001, ou seja, né, já tem mais de 20 e tantos anos aí que a gente está vendo essa discussão, mais de 10 anos que a MP foi Helena, considerada. Oi? Perdão por te interromper, eu não sei se é só para mim, mas a gente está vendo bem pequenininha a tela da apresentação e você numa tela ao lado, talvez não esteja em modo apresentação, não sei se você está com duas telas, talvez você Você está esteja com uma segunda compartilhando, tela. acho que você está compartilhando as duas telas ao mesmo tempo, Helena. Vai para o compartilhamento e vai no compartilhar janela, daí você compartilha só a janela do PowerPoint, em Tá vez bom. de compartilhar a tela inteira. Agora você está compartilhando você. E agora, tá bom? Agora deu, agora deu. Então, tá bom. Desculpa, gente. Então, voltando aqui, né? Eu queria dizer que a gente não. Gostaria de dizer que é um assunto novo, mas de fato não é, né? Eu estou aqui trazendo para vocês a discussão. Faz mais de 10 anos que o STF julgou a questão dos lucros no exterior para declarar constitucionalidade para aqueles países, mesmo para aqueles países de tributação regular. E mesmo assim, agora passados mais de 10 anos, a gente volta aqui na discussão dessa vez sobre os tratados, né? E assim, a gente vinha já com uma jurisprudência, né, que se formou nesses mais de 10 anos no STJ, favorável ao contribuinte, no sentido de que, de fato, né, o artigo 7º dos tratados, ele estaria, assim, impedindo a tributação da MP 2158. E detalhe, a gente não está falando aqui ainda da 12973, né, que foi apresentada agora pela minha antecessora, muito bem apresentada pela Ana. A gente está falando da regra anterior, que já está revogada há muitos anos. E aí, para nossa surpresa, né, a gente começou bem aqui com o voto do ministro relator, do ministro André, favorável ao contribuinte, e aí depois viemos aqui com um balde de água fria com o ministro Gilmar, e depois o ministro Alexandre acompanhou a divergência. E agora, né, eu coloquei o status de ontem, porque as coisas mudam a cada segundo, coloquei aqui o status de ontem, teve pedido de vista do ministro Nunes Marques.
A primeira discussão que veio aqui é se a matéria é constitucional. Vou passar um pouco rápido aqui nesse ponto, que acho que é menos relevante, mas achei importante trazer, porque tem uma boa discussão aqui, e assim, a minha opinião pessoal é de que talvez a matéria não fosse constitucional. O ministro André Mendonça, ele traz aqui que seria uma questão de ofensa reflexa, em razão da interpretação das normas infraconstitucionais, que eu coloquei aqui na primeira coluna. E aí depois falar da ofensa reflexa, mas ele fala assim, olha, aqui temos argumentos que projetam a importância desse tema para limites supranacionais, que talvez, se vocês entenderem que é constitucional, a gente pode seguir. Esse ponto já foi meio que batido pelo ministro Gilmar e também pelo ministro Alexandre, olha, a competência é do STF, porque olha, a gente estaria afastando aqui um artigo que foi declarado constitucional, que é o artigo 74 da MP 2158, e vamos aqui analisar a constitucionalidade. E aí, passado, né, por isso, a gente traz aqui, eu vou focar, né, como eu tenho pouco tempo, vou focar bem nos argumentos do voto do ministro Gilmar, para a gente trazer aqui as questões, né, as discussões principais, em vez de ficar aqui, talvez, utilizando tempo para dizer que o voto do ministro André foi muito bem fundamentado, e de fato foi, mas vou aqui focar mais na questão para a gente poder discutir os problemas que são trazidos pelo voto do ministro Gilmar Mendes. Então, assim, ele começa dizendo que a regra CFC, ela tem por objetivo tributar a regra CFC brasileira, né? Aqui a gente está falando da MP 2158. Quando eu falo regra CFC, a gente tem toda aquela discussão que a Ana já trouxe. Será que a nossa regra é de fato uma regra CFC ou não? A gente tem aqui, ele fala assim, olha, a finalidade da nossa tributação, né, do artigo 74, é tributar a renda da investidora, da controladora brasileira. E aí, se a gente fosse falar em dupla tributação, a gente estaria falando o quê? Numa dupla tributação econômica e não numa dupla tributação jurídica. Pois quem é tributado é a empresa investidora brasileira sobre os rendimentos que são oferidos por meio do seu investimento no exterior. Ou seja, ele vem e fala que o objeto da tributação é um aumento do investimento da empresa no exterior e que se seria, assim, uma tributação de residentes e não uma tributação da empresa controlada, né, da empresa que está no outro país. E aqui isso a gente traz, assim, a gente tem diversas críticas, né? Não sei nem por onde começar aqui para a gente endereçar essas questões. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer é que, assim, de fato, a gente precisa afastar um pouco a diferença, a gente precisa afastar nosso artigo 74 da MP 2158 do conceito de regra CFC. Porque ela é uma regra de inclusão, a gente simplesmente inclui, né, a renda integralmente da empresa controlada no exterior no cálculo do imposto de renda da brasileira. E isso não é o que a gente chama de regra CFC no mundo. Aqui eu trouxe, por exemplo, trouxe alguns exemplos que foram trazidos no voto do ministro André, mostrando o que é uma regra CFC no mundo. Isso é bem bacana do voto do ministro André Mendonça, do relator, porque ele realmente vai atrás, né? Ele realmente vai pesquisar, o voto dele é bem extenso e vai falar, olha, o que é uma regra CFC no mundo? É que ele traz alguns exemplos, mas sem entrar nos detalhes, até pelo pouco tempo que eu tenho, a gente tem que lembrar que a maioria, né, das regras, elas determinam a inclusão da renda nos casos que a gente está coibindo elisão fiscal, nos casos que a gente tem uma situação de renda passiva, na sua maioria, e uma jurisdição de baixa tributação, que não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, a gente tem um problema grave, né, de concorrência, porque a gente está determinando que as empresas brasileiras que estão investindo lá fora, que estão levando o nome do Brasil lá para fora, elas estão tendo um adicional de tributação que é alto, né? Se a gente for pensar aqui na MP 2150, a gente estava falando de 34%. Tudo bem que agora na 2973 a gente tem o crédito de 9%, chega a 25%, mas ainda é alto, né? A gente tem que pensar que os países lá fora estão reduzindo a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Então a gente obriga que todas essas empresas brasileiras que tentam, né, levar o nome do Brasil para fora paguem essa diferença de tributo. Então, assim, de novo, não é uma regra CFC, e eu bato muito nesse ponto, né, em várias sustentações orais, no CARF, eu sempre briguei bastante sobre esse assunto, e acho que não esperava que isso viesse do Supremo, né, não esperava que no Supremo viesse esse tipo de interpretação, no sentido de que, de fato, a nossa regra é uma regra CFC de base ampla, mas é uma regra CFC. De novo, a regra CFC visa coibir abuso, no nosso caso, a gente não está coibindo nenhum abuso. Não é, a não ser que, né, que se entenda que explorar mercados internacionais possa ser um abuso, que realmente não faz o menor sentido. Aqui eu trouxe também um pouco das nossas discussões, né, mas assim, o que eu queria, de fato, aproveitar meus últimos minutos para mencionar é que no final do voto do ministro Gilmar, ele traz os comentários da OCDE.
E uma coisa bastante interessante é que os comentários da OCDE que ele traz são os de 2017, né? No modelo de 2017, a gente está falando aqui de acordos muito antigos. E de uma regra, a regra da 215, da MP 2158, que ela ficou vigente de 2001 até mais ou menos 2014, né? Que foi quando entrou a vigência da 12973. E nesse período, a OCDE, nos comentários, nos acordos, ela considerava sim que o artigo 7º impedia essa tributação de controlados coligadas no caso de que tivesse acordo. E aí é muito, assim, é um pouco, acho que a gente tem que voltar a esse ponto e falar assim, a gente não pode aceitar que um voto, né, de tamanha relevância que é para o caso, ele seja interpretado com base num comentário de quantos anos, né, de, sei lá, mais de 50 anos depois que os acordos foram de fato formalizados. E um outro ponto é que, assim, se a gente for pensar, se a gente começa a estudar, que eu parei um pouco para estudar a evolução desses modelos da OCDE, e que eu quis mostrar para vocês, é que somente a partir de 2003 a OCDE passou a admitir que as regras CFC não afetariam o artigo 7º. Então, em todo o período de vigência da 2158, inclusive, durante o período da fala de 2003 a 2016 já não estava mais vigente, o posicionamento da OCDE era esse, olha, o artigo 7º, ele permite a aplicação apenas das normas CFCs que são aplicáveis quando há verdadeiros indícios de abuso, que não é o nosso caso. E aí eu trago aqui um comentário de 2012, que é um artigo que foi excluído só no modelo de 2017, que falava exatamente isso, aqui eu traduzi, né, para uma tradução livre feita por mim, mas ele fala assim, ó, como regra geral, essas medidas, que são as regras CFC, elas não devem ser aplicadas quando a renda relevante foi submetida a uma tributação compatível àquela no país de residência do contribuinte. E aí, esse parágrafo ele foi suprimido só no modelo de 2017, que traz uma forma um pouco mais ampla, que é o que o ministro Gilmar mencionou no voto dele, de que, olha, não tem problema, né? A OCDE nunca disse que o artigo 7º barrava a tributação CFC, e não é bem isso que a gente vê, né? Não é bem isso que a gente tá vendo aqui, e acho que a gente tem que discutir isso bastante, ainda que seja um assunto já batido, acho que a gente tem que discutir isso bastante na academia, para eventualmente tentar mostrar, né, para os demais ministros que ainda não votaram que a gente tem uma situação muito específica, a gente não pode simplesmente trazer um comentário de 2017 para a regra atual aqui. E aí também quero lembrar que no caso da Vale específico, a gente tem uma questão do Acordo Brasil-Dinamarca, que é um acordo, gente, que não foi mencionado em nenhum dos votos, eu fico indignada com isso, porque ele expressamente fala no artigo 23, ele impede essa tributação de lucros não distribuídos. Eu trouxe aqui, ó, artigo 23, os lucros não distribuídos de uma sociedade de um estado contratante, não são tributáveis, os lucros não distribuídos não são tributáveis no último estado, né? Então, assim, o acordo é expresso ao dizer que não pode tributar lucros não distribuídos, e mesmo assim, esse ponto não está sendo trazido, e me preocupa bastante isso. E aí, por fim, só para encerrar aqui a minha fala, né, a Ana já trouxe aqui um exemplo, ela estava fazendo a comparação entre a CFC brasileira, né, que eu estou falando de CFC, mas no fim não é CFC, entre a regra brasileira de TBU e o IIR, e eu trouxe aqui a comparação do que seria uma CFC, né, no mundo com o IIR. E nesse caso específico, a gente vê, quando a gente compara, a gente começa a ver que talvez a nossa regra de TBU ela seja mais parecida com o próprio IIR, porque é uma tributação ampla do que pela CFC internacional, que a gente não está prevenindo abuso, a gente está trazendo toda a tributação. Agora, quando o Brasil pegar e instituir o IIR, a gente vai ter, a meu ver, as mesmas discussões, né? Acho que até foi por isso que a Ana mencionou anteriormente que a gente escolheu a CSLL e não o imposto de renda para instituir esse tributo, até para evitar esse tipo de jurisprudência para ser aplicada, né? Assim, de cara. Mas me parece que a gente vai ter as mesmas discussões. Por outro lado, se o Brasil simplesmente instituir um IIR, vai ser muito melhor para as empresas pagarem só os 15% do que hoje, né, os 34%, enfim, que daria 25% nos casos que tem o crédito presumido da CSL. E aí abre essa questão para debate, que eu acho que esse é o ponto novo, né, da nossa fala aqui. E aí a gente pode debater se realmente o Brasil vai instituir, como é que seria essa discussão de tratado também frente ao IIR. Muito obrigada pela palavra, devolvo aqui para a Ana.
Obrigada a você, Helena. Excelente, brilhante, muito bacana os seus comentários, suas provocações, interessante demais. E agora eu passaria, muito obrigada. Eu passaria para a fase final desse nosso bate-papo, convidando todos aqueles que quiserem participar das discussões, por favor, fiquem à vontade para abrir o vídeo, fazer perguntas, fazer comentários. E eu vou usar aqui o privilégio de estar com o microfone para fazer a primeira pergunta para as nossas expositoras, debatedoras, que seria a seguinte: o que as empresas brasileiras já estão fazendo ou já deveriam estar fazendo relativamente ao adicional da CSL e ao Pillar 2? De maneira geral, o que elas deveriam estar se preocupando com? O que vocês acham, meninas? Quem gostaria de comentar primeiro? Bom, acho que eu posso fazer algumas colocações iniciais, Carol, e acho que talvez uma primeira questão que eu acho que as multinacionais deveriam analisar é o step one que eu coloquei na minha apresentação, né? Primeiro verificar se elas estão de fato abrangidas pelo escopo, né, dentro do Revenue Test. Então, a gente comentou aqui que não é qualquer grupo multinacional que vai estar sujeita a essas regras, apenas aqueles que atendem a esse critério. Mas mais do que isso, entender também o que é esse grupo. Como eu disse aqui, né? A gente tem um conceito todo próprio das regras Globe. Então, seja para definir o que é entidade, seja para definir o que é a entidade constituinte. Então, eu acho que fazer esse exercício pelas multinacionais, né, que têm presença aqui no Brasil, é muito relevante, até porque a gente tem um conceito geral, que basicamente, né, qualquer entidade constituinte é aquela questão das demonstrações financeiras consolidadas, né, da UPE. Mas a gente tem uma série de exceções e regras específicas no caso, né, de split ownership, no caso de JVs, que também as regras Globe trazem um conceito próprio. Então, eu acho que um primeiro ponto é entender o escopo, quem são as entidades constituintes, até porque, como a gente tem frisado aqui ao longo das exposições, a gente está falando de uma tributação mínima por jurisdição. Então, a gente tem que entender quais são todas as entidades constituintes para que todos aqueles testes sejam aplicados. E aí, um outro ponto que eu queria só comentar brevemente é que, como a gente passou rapidamente pelos steps, a gente está falando de cálculos, né, bastante complexos. Então, a gente parte das demonstrações financeiras, no caso do adicional da CSL, são as demonstrações financeiras individuais, então não pode haver aí já uma diferença em relação àquilo que vai ser considerada para efeitos da IRR e da UTPR, que vai considerar as demonstrações financeiras consolidadas, né, do grupo e, portanto, lá da UPE lá fora. Mas a gente tem uma série de ajustes, e quando a gente traz esses ajustes previstos, né, no Regulamento Globo para a nossa realidade tupiniquim, a gente já esbarra em algumas dúvidas nas suas aplicações. Então, por exemplo, aqui a gente estava tendo até na semana passada algumas discussões em relação às diferentes formas de contabilização de ágio, né, de passivo fiscal diferido, como isso vai conversar dentro dos ajustes que a gente precisa fazer. Mas antes de entrar nesses ajustes, e eu acho que as empresas, né, já estão se movimentando nesse sentido para fazer esses primeiros testes, até porque muitas delas já precisaram, de alguma maneira, alimentar as multinacionais, as parents estrangeiras, em relação a essas informações, porque para muitos países essas regras já são uma realidade. Mas a gente não pode se esquecer de um elemento extremamente relevante nesse primeiro momento, que são os safe harbors. A gente acabou não tendo tempo de debater aqui, mas até 2026 a gente tem a presença, né, dos safe harbors transitórios. A gente ainda precisa entender como é que vão ser delineados em mais detalhes os safe harbors permanentes, mas o fato é que para 2025 e 2026 a gente tem os safe harbors transitórios, que são medidas simplificadoras bastante relevantes, porque a gente acaba utilizando basicamente informações extraídas das declarações país a país. Então, a gente precisa ver, né, se a gente tem uma CBCR qualificável e fazer os testes para o atendimento dos safe harbors, porque de fato isso pode, pelo menos nesses momentos iniciais em que as empresas ainda estão analisando, né, as situações específicas das suas entidades constituintes aqui no Brasil, eu acho que o safe harbor vai ser uma pauta muito premente aí enfim, para as entidades brasileiras de grupos multinacionais.
Mas acho que eram esses os comentários iniciais assim que eu teria para fazer em relação a isso. Fantástico, Flávia, muito obrigada. Mais alguém gostaria de comentar? Ana Lúcia? Não, só se eu puder acrescentar, porque acho que a Flávia cobriu de uma forma bem ampla as medidas, mas eu acho que agora a gente está no momento, claro, a partir da identificação de que a empresa que está no Brasil, ela está dentro de um grupo multinacional, é descer os detalhes do cálculo, para poder identificar, olhando as regras do lucro Golbi, como fica a alíquota efetiva da pessoa jurídica e quais são os pontos delicados em cada caso. Inclusive para endereçar isso para anos futuros. Então, a gente já vem tendo as discussões sobre o efeito das subvenções para investimento, que tem sido um ponto delicado e que acaba reduzindo as alíquotas efetivas, mas a gente pode ter uma série de outras questões que podem surgir na prática de cada empresa. Então, você pode pegar, inclusive, empresas que têm multas que possam ser consideradas como necessárias à atividade e deduzidas, mas que, para fins das regras Globi, não é algo que você possa considerar fazer um ajuste. Então, você pode ter uma série de diferenças. Então, eu acho que aí é descer no detalhe para poder verificar quais são aqueles elementos que geram maior impacto. Então, esse detalhe acho que é o que é muito importante nesse momento. Só lembrando, Excelente, Ana. desculpa, só lembrando, Ana Carolina, que achei um ponto bastante importante, né, essa questão das subvenções para investimento. As subvenções para investimento, de maneira geral, elas não vão gerar esse crédito qualificado que eu comentei, né? O que gera o crédito qualificado é o benefício de Sudan-Sudene, que é a redução do IRPJ. Esses outros benefícios, na verdade, assim, na medida que eu tenha substância, empregados, eu vou ter alguma dedução, mas a minha dedução é da atividade operacional, não é pelo fato de eu ter investido no estado X, Y, Z, que eu vou ter qualquer benefício para fins aí da análise Globe, né? Como eu falei, a gente precisa, eu acho que é ideal que as empresas já façam as simulações, até porque eu tive até o caso de uma conferência com um cliente, um call com um cliente, em que ele falou, bom, mas eu já preciso ver o que eu vou provisionar, né, em cima de de receitas diferidas, em cima de eventos que normalmente eu considero alíquota, né, de imposto padrão. Pode ser que isso daí faça com que eu tenha que pagar o 34, não é o 34 de tributação efetiva, é de tributação nominal. Pode ser que eu tenha que complementar essa tributação nominal e eu quero saber, eu quero também olhar quais podem ser os impactos contábeis dessa medida, caso eu tenha que fazer algum ajuste. Excelente, Ana. Anas, muito obrigada. Temos muitas Anas aqui, Ana Lúcia, Ana Cláudia, Ana Cristina, eu, Ana também. Muitíssimo obrigada. E agora uma pergunta para todas vocês, mas eu gostaria de primeiramente convidar a Vanessa para comentar, que seria a seguinte: como é que os profissionais brasileiros podem ou deveriam se preparar para esse admirável, não tão admirável mundo novo? E daí uma outra pergunta aqui para eu já engrenar, Vanessa, o Brasil saiu na frente na implementação dessas regras no que diz respeito à América Latina. Por que que o Brasil fez isso e por que que os outros países não fizeram? Por que que os outros países estão esperando? Certo. São duas perguntas boas, né? A primeira, eu posso dizer um pouco do que acontece aqui na Europa, né? O que seria o conselho, né? Em relação a como se preparar. Basicamente, cursos e estudar as regras modelo. Né? Tudo que está lá no site da OCDE é longo, né? Os comentários, Administrative Guidance, Model Rules, é muito longo, mas muitas respostas estão lá. Não é fácil e, assim, um curso sempre ajuda, né, a guiar a gente através das regras.
Então, as pessoas aqui, eu vejo muito, os cursos aqui estão cheios, e sim, só o que se fala é Pilar 2, né? Até porque a Europa inteira já implementou, então está todo mundo correndo atrás disso. E a outra coisa que vem acontecendo muito aqui também eles estão desenvolvendo softwares para fazer todo esse cálculo para as empresas. E, inclusive, aqui na Holanda, existe já o software que é meio que certificado pela própria administração tributária, né? A Receita Federal daqui, o Belastingdienst. Então, eu não sei como é que está no Brasil essa questão do investimento na inteligência artificial para ajudar, né, em fazer todo esse cálculo. Aqui eles colocaram, ele teve um incentivo muito grande inicial, né? Eles investiram bastante, Big Four, as empresas, tudo, para construir esses tipos de softwares, e eles têm também esse canal com a própria Receita Federal, que pode certificar, né? Ele certifica o software para então dizer, olha, já está tudo certinho se você utilizar esse tipo de software para fazer todo o seu cálculo. Aí eu não sei como é que está no Brasil ainda esse investimento nessa parte de inteligência artificial. E com relação à implementação pelo Brasil e não por outros países, bom, implementação pelo Brasil é basicamente o que a gente falou aqui: se você não tributar, outro país vai tributar, né? Então, eu acho que o Brasil foi até cauteloso, porque ele só foi para a QDMTT, né? Só para garantir isso, ele nem foi para as outras regras, mas ele primeiro quis garantir que essa renda aí não seja tributada em outro país. E essa é a lógica de muitos outros países que implementaram. Por que outros países não implementaram? Bom, existe um grupo menor que acho que tem alguns entraves legais dentro de suas constituições e legislação que eles estão resolvendo isso. Por exemplo, a Suíça, ela teve um problema, ela primeiro implementou o QDMTT, mas ela teve um problema com o IIR, mas aí solucionou, eles ajustaram a legislação e implementaram, e hoje a UTP, na verdade, ela está implementada na Suíça, mas ela está suspensa, porque justamente eles estão discutindo algumas questões legais em relação ao UTPR. E eu acho que, em uma grande maioria, principalmente como você vai para África, Oriente Médio, né, até a própria América Latina, ainda estão tentando entender as regras, e isso acontece muito na África. A gente tem muito projeto do IBFD com países africanos, a gente vai lá para discutir, analisar a legislação com os governos, né, africanos, e eles realmente estão ainda tentando entender, eles estão atrás nisso. Aí vem, depois de entender, a análise, né, será que a gente deve ou não fazer isso? Eu estou me sentindo pressionado, né, eu devo fazer ou não? E a terceiro, os incentivos fiscais, porque muitos dos países dependem de incentivos fiscais, principalmente ali na África. Então, eles estão hesitando ainda o que é que eu vou fazer com meus incentivos fiscais, né? E existe essa análise: a gente vai converter em créditos, né, qualificados, ou vai valer a pena? São várias outras questões aí que cada um está tentando correr atrás. Então, eu diria isso. Existe também um certo sentimento, principalmente nos países africanos, de uma certa forma também na América Latina, de que tudo isso foi decidido sem eles terem uma voz, né, muito alta no Inclusive Framework. Existem até vários estudos, até posso passar depois para vocês, sobre se a participação realmente foi tão efetiva, né, como a OCDE fala, né? Eles tinham voz, e você vai analisar esses documentos e você vê que realmente muitos desses países, eles não estavam participando nas reuniões menores, que eram as reuniões técnicas para decidir lá as regrinhas. Eles só participavam do plenário, que era já para decidir. Eles recebiam um pacote assim enorme de regras para no outro dia já decidir. Então, eles meio que se sentiram um pouco colocados de lado, e que essa decisão não foi legítima, que partiu deles. Tanto é que isso gerou essa questão da ONU agora, né? A ONU contestando e querendo tomar a frente disso tudo para rediscutir muita coisa, justamente porque muitos países não tiveram voz nessa decisão. Então, eles estão diante de regras que eles não escolheram, não criaram, ou eles acham que eles não participaram de forma efetiva, e agora são obrigados, porque senão os incentivos vão se perder, né? Porque o que é que acontece se você você ou muda seu incentivo para tentar ajustar e ganhar alguma coisa ainda ali, ou se você não fizer nada, o outro país vai tributar tudo, seu incentivo vai perder a validade, porque você vai ter um ETR lá embaixo, né, por causa dos seus incentivos, e aí tudo vai reverter para o outro país. Então, seu incentivo vai
vai ser anulado, basicamente, na prática. Então, esse sentimento gerou uma certa repulsa em relação ao Pilar 2, né, desses países. E aí eles estão querendo rediscutir tudo agora em outro fórum, que é o da ONU, e aí a gente vai ver também o que isso vai acontecer, mas tem esse sentimento que parte deles. Excelente, Vanessa, super interessante. Adorei. Não sei se mais alguém gostaria de fazer mais algum comentário. Dado o avançado, eu tinha aqui mais várias perguntas, viu? Mas acho que dado o avançado da hora, nós vamos ter que encerrar com aquele gostinho de quero mais e o compromisso de fazermos em breve mais um evento Sente em tributação internacional, porque as nossas expositoras, nossas debatedoras, elas foram absolutamente incríveis, honrando o nome do CENTE, que é o Centro de Excelência da Mulher Tributarista. Vocês foram realmente excelentes, meninas. Parabéns. Antes de nos deixarem, eu pensei em convidá-los a todos para um último print aqui de tela, quem puder abrir o vídeo para a gente fazer esse último registro. Lembrando que cederam a imagem, né, para a gente depois divulgar nas nossas redes sociais e celebrar esse segundo encontro do Sente, que foi absolutamente maravilhoso. Olá, meninas, todas aquelas que estão abrindo seus vídeos agora. Eu vou pedir para a Natália, para você nos ajudar fazendo o print dessas tributaristas e destes tributaristas incríveis, maravilhosos. Muito obrigada a todos e todas pela sua participação. E no mês que vem vai ter mais. O Sente vai se reunir novamente e contamos com todos vocês, porque certamente vai ser outro encontro incrível. Natália, a gente está sorrindo aqui. Quando você terminar, você nos conta. Segura mais um segundinho que falta a última tela. Foi. Que ótimo. Meninas, Flávia, Vanessa, Ana Lúcia, Helena, Ana Cláudia, todas vocês, muito obrigada por estarem conosco nessa manhã. Aprendemos muito, eu aprendi muito e foi incrível. E até a próxima. Uma ótima semana para todo mundo. Agora o ano começou, já passou o carnaval. Feliz ano novo para todos vocês e continuamos juntas. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço.